Olá, bem-vindos a mais um Pétalas de Florais de Bach. Eu sou o Sérgio Rios Alves, terapeuta floral, e estou trazendo mais um tema aqui para a nossa reflexão. O tema de hoje é autoconfiança. Isso. Já parou para pensar nisso? Você se considera uma pessoa autoconfiante? Alguém que confia em si mesmo? Ser autoconfiante é você acreditar em você. Você ter fé em você. Você realmente se sentir capaz de enfrentar os desafios da vida, né, e sempre ter um resultado legal. Não precisa ser perfeito, mas que seja legal. Você não se intimida diante dos desafios da vida. Você sempre tenta achar um jeito, achar um caminho para enfrentá-los e sair bem daquilo. E à medida que você vai tendo essa postura de autoconfiança, parece que ela aumenta, né? A autoconfiança, quanto mais a gente usa, mais ela aumenta. Claro que a maioria das pessoas gostariam de ser assim. E algumas pessoas são, talvez você seja uma dessas. Mas tem gente que só gostaria e ainda não alcançou esse patamar de equilíbrio, esse patamar de bem-estar, né? De estar de bem com a vida, de olha, vamos ver, na minha vida acontece muita coisa boa. E quando a coisa não é boa, eu dou um jeitinho de transformá-la em uma coisa boa. Ou eu posso ser pego de surpresa em algum momento, por alguma coisa que eu não sabia resolver, mas eu registro a experiência e vou me habilitar para resolver aquilo. Sempre tendo, claro, muita autoestima por si mesmo, mas além da autoestima, é ser autoconfiante, que é você se sentir pleno para enfrentar as coisas com assertividade. Você, quando age, e você sempre age, a sua tendência não é de fugir do problema, não é de ficar parado esperando o que vai acontecer, é de agir. É sempre de agir, e agir com assertividade. É sempre cumprir suas metas e, com isso, alcançar os seus objetivos. Será que é muito difícil isso? Pode ser, para algumas pessoas pode ser. Na verdade, essa autoconfiança, ela pode ser, na maioria das vezes, ela não é, mas pode ser natural. Você nasceu assim e tudo bem. A sua vida favoreceu que você continuasse assim. Ou não, ou você foi batalhando, você foi enfrentando as dificuldades e foi fazendo de tudo para conseguir vencê-las. E a cada uma que você foi vencendo, isso foi trazendo para você mais confiança. Não é assim, gente? Quando você vai fazer uma coisa que você não está acostumado a fazer, pode dar um friozinho na barriga e tal, mas à medida que você consegue acertar, não vai ficando mais fácil? Não vai ficando cada vez mais natural você resolver aquele tipo de problema? Que é o uso das nossas habilidades, na verdade, né? Então todos nós temos habilidades. E quando a gente consegue usar essas habilidades, isso vai nos tornando confiantes. Claro que a maioria não tem habilidades para tudo, não é assim que funciona. Mas todo mundo tem alguma habilidade. Todo mundo tem alguma coisa que ele sabe fazer bem. Alguma coisa que ele gosta de fazer, que ele se sinta bem fazendo. E isso pode servir como uma alavanca para desenvolver outras habilidades. Então, por exemplo, se você é uma pessoa confiante no esporte, você sabe que você é bom de esporte, de repente você é bom no futebol, ou é bom no basquete, ou é bom nos dois. Então, através do esporte, é uma prática que vai trazer para você autoconfiança. E claro que a partir daí você pode pensar, bom, olha, eu não sei tocar piano direito, mas eu sei que eu tenho valor, porque eu consigo usar no esporte as minhas principais habilidades. Então, se eu me dedicar um pouquinho para o piano, eu posso não chegar a ser um Mozart, mas eu vou tocar direitinho lá, vou tocar de maneira que seja interessante. Então, vocês percebem que se você começar a cultivar cada vez mais as habilidades que você já tem, elas vão servir para você como uma garantia de que você é capaz. E a partir daí, você é capaz de qualquer coisa, né? Tem que tomar cuidado para não ser perfeccionista, porque o perfeccionismo é uma coisa que atrapalha, diminui a autoconfiança.
Porque à medida que você não alcança as coisas naquela expectativa maluca que você tinha, aí você começa a acreditar que você não é capaz de nada. Então o perfeccionismo é um grande sabotador da autoconfiança, assim como outras coisas, como o medo é sabotador, né? A falta de confiança de querer sempre estar imitando os outros, querer a opinião dos outros, não saber se colocar, não saber falar não, né? Ou dar sua opinião, tudo isso atrapalha muito. Pode ser que você até não era tão com uma autoconfiança tão pequena, mas de repente você sofreu um trauma, teve algum problema e a partir dele você passou a ter esse problema, né? Então existe um monte de coisas que a gente vai desenvolvendo, ou para positivo ou para negativo. Depende de como foi a sua educação, né? Como é que você foi criado, com carinho, com amor. Seus pais sempre incentivavam aquilo que você fazia, tinham interesse pelas coisas que você fazia ou não. Isso também pode ajudar a definir se você vai ser uma pessoa autoconfiante ou não. Claro que se for da sua natureza, você vence tudo isso e vai ser. Mas se não for, talvez isso sirva como um atraso no desenvolvimento da sua autoconfiança, né? E não é só isso, além do aspecto familiar, o aspecto cultural do lugar que você vive também é importante, né? Dependendo do país que você vive, de repente o gênero pode ser definitivo para você desenvolver autoconfiança ou não. Aí a gente tem que levar em conta esses fatores externos também, que podem ajudar ou atrapalhar a autoconfiança. E tem gente que se sente autoconfiante em função de fatores externos, né? Então, olha, eu me sinto autoconfiante porque eu moro num prédio que tem muita segurança e eu trabalho numa empresa que eu tenho um cargo legal e o dono da empresa é meu amigo, é meu parente, né? Ou qualquer coisa que depende de outro, essa força, essa ideia de autoconfiança. Isso não é legal, né? A menos que você aproveite para usar as condições favoráveis para desenvolver mais autoconfiança. Que caso você perca essas facilidades externas, você continue tendo autoconfiança. Então, a gente tem que saber dosar a coisa para não ficar atrapalhado quando as coisas não são do jeito que a gente queria. Porque a vida tem altos e baixos, né? Tem aqueles momentos que as coisas fluem com muita facilidade, e isso dá autoconfiança para a gente, e nesse momento a gente deve aproveitar a ideia para fortalecer as crenças positivas, e ter os momentos que a coisa fica lá para baixo. E aí, no período das vacas magras, se você se deixar traumatizar, se você se deixar levar pela crença de que, olha, agora vai ser tudo assim, você não consegue reagir e você perde a sua capacidade de ser uma pessoa autoconfiante. E também, ser autoconfiante é você, né, desenvolver virtudes, é você ter as suas virtudes à sua disposição, né? Já pensou nisso? O que é uma virtude? É uma habilidade. É quando você tem uma tendência a fazer bem, a fazer o bem e a fazer bem determinadas coisas, né? Então, quando você desenvolve suas virtudes, quando você é uma pessoa virtuosa, você muito mais facilmente vai ter a sua autoconfiança fortalecida e desenvolvida, né? E também é importante a gente, quando eu falei das habilidades, você tem uma ou outra habilidade, lembrar que não dá para ter todas de uma vez, né? Não é assim que funciona. Então, por exemplo, sei lá, piano. Piano tem lá um monte de teclas, né? Tem lá 88 teclas. O pianista tem 10 dedos. E aí, como é que faz? Será que ele tem que tocar as 88 de uma vez para ele ser um bom pianista? Não, né? Tocando algumas notas por vez, a gente consegue melodias maravilhosas. Então eu não preciso tocar tudo de uma vez para que eu me sinta autoconfiante. Mas se você sabe que, olha, eu sei onde colocar os acordes aqui, eu sei fazer os acordes, eu sei onde estão as notas, e o som vai ficando agradável, eu consigo ler uma partitura, isso vai me dando autoconfiança. A prática leva a gente à autoconfiança. Então, se tem uma coisa que você faz bem, continua fazendo, que você vai ser muito autoconfiante com relação a isso. Se é uma coisa que você faz mal, vai treinando, vai praticando até que você consiga, sim, chegar num patamar de equilíbrio, numa posição que seja satisfatória para você, né? Lembrando que não precisa ser perfeito,
basta ser satisfatório, tá? Agora, tem pessoas que acreditam muito, mas muito mesmo, que nasceram para ser inferiores, que acreditam que nasceram para ser infelizes. Nesses casos, quando você tem uma dificuldade grande, que você não está conseguindo realmente levar à frente a ideia de que você é capaz de desenvolver autoconfiança, o ideal é você buscar ajuda. E uma ajuda muito boa para isso são os florais de Bach. Até porque os florais de Bach foram desenvolvidos pelo Dr. Eduardo Bach para fortalecer as nossas virtudes. E à medida que você fortalece essas virtudes, você consegue, durante a terapia também, uma coisa fundamental, que é o autoconhecimento. Porque o autoconhecimento vai te mostrar quais são as suas habilidades e quais são as suas dificuldades. O que você tem que trabalhar mais e o que você já pode usar. Então, a terapia floral pode ajudar demais uma pessoa que está buscando autoconfiança. Acreditar em si mesmo. Passar a ser uma pessoa virtuosa. E aí, como sempre, eu passo aqui algumas dicas a respeito de florais. Olha, nesse caso da autoconfiança, são muitos florais que eu poderia indicar. Na prática, quase todos. Mas tem alguns que podem se destacar um pouquinho. Por exemplo, o Cerato, que é aquela pessoa que não confia nela, ela prefere pedir a opinião do outro. O Centauro, que é aquele que não se posiciona, não dá a opinião dele, não sabe falar não. O Star of Bethlehem, se houve um trauma e a partir dali você perdeu sua autoconfiança. O Lasha, se você é uma pessoa que se sente incapaz, tende a se sentir incapaz, inseguro. O Rockwater, se você é perfeccionista. E com isso você acaba se sabotando e tendo uma falsa autoconfiança, mas ela fica presente na sua vida. O Gentian, se você não tem determinação, se você não leva as coisas em frente até o final. O Gorse, se você não tem esperança. O Escleranto, se você tem dúvida, você não demora para decidir, né? O Walnut, se você tem dificuldade de se adaptar. Olha, você era muito autoconfiante naquela empresa. Você mudou de empresa, está fazendo o mesmo serviço, mas você bateu aí uma dificuldade de adaptação ainda nessa empresa. Também pode acontecer, num exemplo como esse que eu acabei de dar, a pessoa precisa do Elme, que é um floral para quem tem uma insegurança temporária, momentânea. O Elme também pode ajudar. O Mimulus, para quem tem medo, né? Você tem medo, você não vai desenvolver autoconfiança. O que mais que eu posso falar? O Clematis, para quem não consegue focar, né? Eu acho que são alguns florais que podem ajudar bastante. A terapia vai ajudar bastante. Tá bom, pessoal? Tá aí dado o recado. Muito, mas muito mesmo, muito obrigado por vocês terem assistido mais esse vídeo. Se você gostou, dá um like, compartilha, inscreva-se no nosso canal, marca lá o sininho para você saber quando tem o próximo vídeo e a gente vai se encontrar no próximo vídeo com mais um assunto para a nossa reflexão. E até lá, boas vibrações!